gente! Sejam muito bem-vindas ao Entre Elas, um programa feito por mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Meu nome é Thalita Martinelli, sou médica ginecologista e hoje a gente está aqui numa formação diferente, né, Paula? Olá, meninas, tudo bem? Então, eu sou Paula Mello, sou médica ultrassonografista e hoje nós vamos de rapidinho? Então hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente. A gente tá com uma integrante a menos, que a Isa foi fazer um curso em São Paulo para ficar cada vez mais atualizada para as pacientes. E a gente vai fazer hoje um quadro de perguntas e respostas. Então a gente foi, com o tempo, acumulando, né, as perguntas que as nossas seguidoras mandavam via Instagram, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais privadas, né? E a gente fez um compiladão aí de dúvidas para a gente responder. Então, bora começar? Vamos lá, Então, vamos lá para a primeira pergunta. Eu começo? pode começar. Sempre a Thalita, gente. Ela Peraí. puxa. Vou começar com então, Paula. Uma dúvida de uma seguidora que me mandou no Instagram. Qual é o método contraceptivo que menos influencia na libido? Então, meninas, o que vocês acham? Primeiro, você tem que se prevenir. Então, vamos conversar certinho sobre isso. Bom você falar disso, É, porque assim, quando a gente fala de métodos contraceptivos, a gente tem um leque bem grande, né? sim, Então, exato. se for um método contraceptivo que a gente chama de método comportamental, que é aquele que é a tabelinha, um método da gente avaliar o muco cervical, então quanto o muco da vagina ele fica mais espesso, que isso mostra que está mais próximo da ovulação. Ou tem um teste também, Paula, que é o teste da temperatura. Então a mulher afere a temperatura todos os dias do mês. É sério. E daí Eu quando perguntei ela assim, bem off, assim, tem quem faz? tem que faz, tem que faz. Não faz, E não. durante o período da ovulação, a gente tende a ficar com uma temperatura um pouquinho mais elevada. Então, esses métodos, eles são métodos contraceptivos, porém, eles são métodos contraceptivos que não são considerados eficazes para a prevenção de gestação. Então, a chance desse método falhar é muito grande. Só que são métodos comportamentais e é óbvio que eles não vão influenciar na libido, né? Outro método que não É influencia o é preservativo. preservativo. Então, o preservativo, o que a gente chama de diafragma também, né? Muito menos utilizado, né? Parece um coletor menstrual que coloca espermicida. E tanto o método do diafragma quanto a camisinha são métodos que não influenciam na libido, porém, também não são métodos confiáveis para prevenção de gestação. Então, o que eu acho, assim, o que eu acho mais interessante dos métodos anticoncepcionais que não alteram a libido seria o DIU de cobre. Legal. Então, assim, ele tem uma durabilidade de 10 anos. Só que a diferença dele é porque, assim, nenhum método vai te prevenir, além do preservativo, de doenças sexualmente transmissíveis. E a Thalita, ela está sempre atendendo essas pacientes, né? E sabe exatamente, está sempre estudando, atualizando, que teve um aumento nessas doenças sexualmente transmissíveis, né, Sim, Thalita? Então é muito importante estar usando com sempre o certeza. preservativo, independente de ter o DIU ou não. Agora, quando a gente fala de prevenção de gestação, os métodos confiáveis, né, que a gente tem um índice de falha muito baixo, são os métodos hormonais, então, pílula, injeção, adesivo, anel vaginal, os DIUs hormonais e um método que é muito confiável para prevenção de gestação, que não influencia na libido, porque não tem hormônio, é como você falou, o DIU de cobre. Agora, um método hormonal também que não influencia praticamente nada na libido, porque ele tem uma ação local dentro do útero e ele não tem o bloqueio da ovulação, é o diumirena. Então, se a gente está falando de métodos seguros para a prevenção de gestação que não influenciam na libido, eu ficaria com DIU de cobre e o DIU de levonorgestrel, que pode ser tanto o diumirena quanto o dilcailina. Então, Thalita, o que que tem? As pacientes têm muita dúvida. Essa parte foi boa, né? As pacientes têm muita dúvida em relação ao DIU. Tem um mosquitinho aqui, gente, que está atrapalhando a gente. Assim, ele está vindo aqui e faz viu? Daqui a pouco ele sai. Em relação à quantidade de hormônio que tem num DIU hormonal. Uhum. Então, assim, o que que elas me perguntam? Doutora, esse DIU tem hormônio, eu não queria hormônio no meu corpo. Então, assim, esse DIU hormonal, ele é local, certo? Certo. Então,
ele vai fazer alguma alteração maior na libido dessa paciente? Não. Então, o DIU hormonal, ele não vai alterar a libido. Ó, vou falar então quantidade de hormônio. O Dilmirena, ele tem 52 miligramas de levonorgestrel, e esses 52 miligramas duram por 5 anos, então é uma quantidade muito baixa de hormônio. Quando a gente está falando do Cailina, que é o DIU que é mais indicado para paciente que nunca engravidou, que é o DIU um pouquinho menor, ele tem 19,5 miligramas de levonorgestrel. Então, é muito pouco hormônio mesmo, né? Então, como que ele vai fazer essa ação de prevenção de gestação? Ele muda o quanto o muco que fica dentro do útero, ele fica mais espesso. Então, ele muda essa... É como se ele fosse... O endométrio não vai espessar. Isso é uma então, outra... na verdade, seria o outro efeito que ele faz. A paciente vai continuar, tanto é que assim, por que não vai mudar tanto? Porque o ciclo menstrual dela vai continuar, entre aspas, ela vai continuar ovulando, Isso. mas o endométrio, que é a parte assim, que espessa, que tem dentro do útero, ela sempre espessa, por quê? Para poder receber o neném e para poder descamar, é como se fosse uma descamação e virar menstruação. Isso. Então, o DIU hormonal, ele também não vai permitir, ele vai impedir que esse DIU espesse. Entende? Vamos falar no brasileiro, por favor. mais fácil. Então, ele altera esse ambiente dentro do útero, que não vai permitir que tenha um ambiente seguro para os espermatozoides e para os óvulos. Então ele muda... que o espermatozoide não vai conseguir chegar lá e falar... é um ambiente hostil para ele lá dentro. E além disso, tem essa alteração no endométrio, né? Então, por isso que 90% das pacientes que usam o Dilmirena param de menstruar. Thalita, outra dúvida. Você viu que a gente começou com perguntas das seguidoras e agora a gente já tá na dúvida. Manda ver. Isso que eu falo, a gente é complicado, menino, não dá para juntar. Se deixar, a gente vai até amanhã com várias perguntas para vocês e dúvidas. Fala aí. Mas é outra pergunta que sempre me fazem e eu vejo muitas pacientes com essa dúvida. O DIU causa câncer? Tava aqui nas perguntas essas também. O DIU não causa câncer, tá? Não tem nenhum estudo que relacione ao uso do DIU, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, com o aumento de incidência de câncer de útero. Qual então, é a contraindicação para o uso do DIU? Tem algumas contraindicações. Você está falando do DIU hormonal ou DIU de cobre? O DIU, o que você quiser. Então, o que seria a contraindicação para o DIU de cobre? O DIU de cobre, a gente sabe que tem um aumento do fluxo menstrual e o aumento da cólica, né? Então, quem já tem um fluxo menstrual muito intenso, ou se tem cólica, não tem indicação do uso do DIU de cobre. Outra coisa, quem tem alergia ao cobre, né? Então, se tem alergia ao cobre, ou uma doença que a gente chama de doença de Wilson, que faz depósito de cobre no corpo, então a gente não indica para esses pacientes que têm alergia ou doença de Wilson. Outra contraindicação é se a gente tem sangramento de causa não identificada. Então, quando a gente não sabe por que essa paciente está sangrando em grande quantidade, a gente não tem indicação de nenhum tipo, nem hormonal, nem não hormonal, né? Principalmente o hormonal. Porque primeiro tem que saber o diagnóstico, a causa do sangramento. Não dá para eu tratar os sintomas. Exatamente. Ali, né? Tem que tratar o que está acontecendo. Né? Não adianta você tapar o buraco sem saber de onde que vem a goteira, né? Onde vem o vazamento. Outra coisa, se a gente tem câncer tanto no colo do útero quanto no endométrio, também não tem indicação de DIU, né? Então, eu costumo falar que assim, a gente não vai ficar cutucando as células cancerígenas, né? Então, DIU, independente se é de cobre ou hormonal, a gente não usa quando tem câncer de colo de útero ou câncer de endométrio. Agora, o que muda para o DIU hormonal? Quem tem contraindicação aos hormônios, vão ter também contraindicação ao DIU hormonal. Então, por exemplo, paciente que tem câncer, história pessoal de câncer de mama, né, ou alguma outra contraindicação. Thalita, mais uma perguntinha aqui que a gente recebeu de uma seguidora, que é: preciso me depilar para ir a ginecologista? Não precisa. Meu amor, você só depile quando você tiver para você mesma ou você tiver um encontro, né? Para o seu marido, para o seu namorado, namorada, enfim.
Mas para nossa avaliação, né, avaliação do colo do útero, avaliação da vulva em si, não vai atrapalhar em nada a depilação. Então, é o que a gente escuta muito, Paula, no consultório, é assim: "Ai, eu não vim preparada". Falo assim: "Meu Deus do céu, você não veio preparada é porque deixou a pepeca em casa", porque pra gente, se tá depilado ou não se não faz tá, não faz diferença, diferença né? O que você nenhuma, quer ver né. é se tem alguma doença, se tem algo que Sim. está errado, né? Até porque nem toda mulher gosta de se depilar, E né, tá tudo e tá certo. tudo bem. Então, cada uma vai ter o seu gosto, cada uma vai ter, o que se sente melhor, né, então pra gente, a gente vai se adaptar ao que a paciente se sentir melhor. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Doutora, retirei o meu útero. Preciso fazer preventivo? Minha resposta é: depende. Primeiro, tirou o útero e tirou o colo do útero, porque a gente tem 2 tipos de esterectomia, né, a total e a subtotal. Quando a gente faz esterectomia total, significa que a gente tirou o corpo do útero e o colo do útero. Isso é esterectomia total. A subtotal é quando a gente tira só o corpo do útero, mas o colo do útero ele continua. Então, se tem colo do útero, tem que fazer preventivo. Mas vamos supor que seja uma paciente que tirou o útero, né, o útero e o colo do útero por causa de câncer de colo de útero. Aí essa paciente tem que continuar fazendo preventivo, mesmo sem o Hum. colo do útero. Então, vai depender do porquê que você tirou o útero, se foi por uma doença benigna ou maligna, e se foi uma esterectomia total ou subtotal. Perfeito. Deixa eu fazer uma para você agora. Tá. Paula, posso fazer o preventivo menstruada? Não, meninas, vocês não podem fazer o preventivo menstruada porque vai dar alteração nele, certo? A gente não vai ter uma contaminação ali dessa amostra, né, então não vai conseguir ter uma análise, adequada dessa amostra que foi coletada. Essa questão do preventivo, a gente pode também colocar a relação sexual. Então, assim, umas contraindicações ou então preparo. Para você ir na ginecologista, você não precisa de preparo, mas para fazer o preventivo, você precisa. Legal. Então, você não pode estar menstruada e relação sexual também você não pode, porque o que que ela vai fazer? O que que vai ser feito? Você coletado células do colo do teu útero. Então, não pode ter células do parceiro, outras células. Sim. Então, você precisa estar quanto tempo sem? O ideal é pelo menos 24 horas sem relação sexual, né. Uhum. Além do esperma, que pode ter também, às vezes com o uso de lubrificantes durante a relação, quando a gente faz o exame especular, a gente consegue ver ainda resíduo de lubrificante quando tem relação. Então, tudo isso pode atrapalhar na coleta do preventivo. Então, quando vocês forem fazer o preventivo, segura. Segura um Segura. pouquinho, porque a doutora vai olhar lá até se foi usado o preventivo, o preservativo ou não, tá? Então, assim, 24 horas antes da consulta ginecológica, o ideal é que não tenha relação sexual para a gente coletar um preventivo e ser um preventivo bem coletado. Mas e para fazer ultrassom, Paula? Tem esses mesmos cuidados? Não. Para ultrassonografia transvaginal, você pode fazer e deve, não tem problema nenhum, você tá menstruada. Por quê? Porque às vezes você tem um sangramento, você está sangrando, e precisa saber por que que você está tendo esse Exatamente. sangramento, entendeu? E através do transvaginal, se for uma causa pélvica, Estrutural, né? Da estrutural, estrutura do útero. sim. Se for no útero, se for nos ovários, nós conseguimos, se for no endométrio, através do transvaginal, a gente consegue ver. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação em relação a estar menstruada ou sangrando para fazer um transvaginal, certo? E precisa ter tido a primeira relação para fazer ultrassom transvaginal? Aí precisa. Essa é duas contraindicações para fazer o transvaginal. A paciente não, ela tem que já ter tido relação sexual, certo? E a paciente que tem vaginismo, que ainda não está em tratamento, ou uma senhora que tem vaginismo, dificulta e pode doer. Então, essas são as duas contraindicações para o transvaginal. Só essas Vaginismo, duas. para quem não sabe, é quem tem ali a musculatura da vagina muito contraída, né? E tem dificuldade para introduzir o espéculo, inclusive no Papa Nicolau, introduzir chama eletrodo que fala?
O transdutor, né? O Transdutor. aparelhinho que vai no canal da E vagina. eletrodo é o que a gente usa na cirurgia, Mas não tem tá nada a tudo ver. certo. E também para ver o coração. É, para ver o coração. Então ele é usado para várias coisas, né? Beleza. Então, uma coisa também importante para a gente falar, você falou de contraindicação ao transvaginal, que seria não ter tido a primeira relação, né, ser um paciente virgem. Para o preventivo, se for uma paciente virgem, também não tem necessidade de coleta, porque o que a gente quer prevenir com o preventivo é o câncer de colo de útero, que é causado pelo vírus HPV, e a gente só tem como ter contato com o HPV quando a gente tem penetração. Então, quando a gente tem relação sexual com penetração, quando a gente tem introdução de objetos sexuais que tiveram contato ali com mucosa do parceiro, da parceira, né? Então, quando a gente tem a exposição ao vírus HPV, que a gente tem que colher o preventivo. Se a gente não teve exposição, não tem por que colher preventivo. Thalita, por que é importante fazer o preventivo? Porque é como a gente consegue diagnosticar precocemente as lesões do colo do útero, antes, inclusive, delas virarem câncer. Então, quando a gente consegue pegar essa lesão no começo, a gente consegue tratar antes que ela vire um câncer. Perfeito. Então, sempre. Em quanto tempo tem que ser feito o preventivo? O ideal é que seja feito anualmente, mas, lógico, depois que inicia a vida sexual. E a vacina para o HPV? Ela é importante eu fazer depois que eu tive relação sexual? O ideal é que a vacina seja feita antes da primeira relação. Porque o que a vacina faz? A vacina, ela protege contra essa infecção. Então, a infecção pelo HPV. A vacina que a gente tem disponível no SUS é o que a gente chama de vacina quadrivalente, tetravalente, né? Que é a vacina que protege contra os subtipos 16, 18, 6 e 11. O que significa isso? Né? A gente tem mais de 200 tipos de HPV que a gente conhece, mas só alguns causam o câncer de colo de útero. Os principais que causam câncer de colo de útero é o subtipo 16 e 18, que estão na vacina. Os 6 e o 11, eles não causam câncer de colo de útero, mas eles causam aqueles condilomas, aquelas verruguinhas genitais. Então, a vacina vai proteger contra os 2 subtipos que mais causam câncer de colo de útero na população e contra os 2 que também causam as verrugas genitais. Doutora, eu já tive relação sexual. Eu posso tomar a vacina do HPV? Pode e deve. Lembra que eu falei que tem mais de 200 subtipos de HPV? A gente só vai conseguir proteger contra 4 na vacina, né? A vacina que dá no SUS. Então, quando a gente tem mais de 200, a gente tem muito mais chance de ter exposição dos outros subtipos também, né? Ser exposta a esses outros subtipos. Então, a gente vai conseguir a proteção contra esses 4. Os outros 200, a gente pode continuar tendo a exposição. Então, é importante a gente continuar fazendo o preventivo, mesmo após a vacina, porque a gente vai sim prevenir o câncer de colo de útero com a vacina, porém, a gente não garante que não vai ter contato com esses outros subtipos que a vacina não cobre. Então, vamos lá, vamos para mais perguntas. Vamos para a próxima? Vamos. Posso fazer a próxima? Deve. Então, bora lá. Herpes genital é sexualmente transmissível? Meninas, herpes genital é uma doença sexualmente transmissível, sim. E ela não tem cura. Exatamente. Então, herpes genital, ela é um vírus, né, que a gente, o herpes simples, a gente tem contato com ele durante a vida, mas uma coisa que acontece bastante no consultório, Paula, é a mulher chegar com uma lesão de herpes genital e eu falar para ela, isso daqui tem características, né, de herpes genital. Qual que é a característica da herpes genital? É uma úlcera, na verdade, várias úlceras que a gente tem na região íntima. Como se fosse uma espinhazinha? Não, é como se fosse uma feridinha mesmo, como se fosse ali uma craterinha, não sei se fica fácil de falar assim. É uma lesão ulcerada mesmo, e é muito dolorosa. Então, como que ela começa? Ela começa como se fosse uma bolha de água. Sim. Essa bolha de água, geralmente, ela coça, e logo depois ela ulcera. Então, quando a gente estoura essa bolinha de água, faz essa úlcera. É uma úlcera muito dolorosa. Quando tem contato ali com o xixi, né? Quando vai fazer o xixi, tem contato ali da urina, é algo que arde muito, a paciente sente muita dor. E
como você falou, ela não tem cura, mas a gente tem alguns métodos para evitar que ela fique recorrente. Mas o que acontece muito no consultório é, eu dou esse diagnóstico, né? Então eu olho lá e falo, olha, tem característica de herpes genital, e a mulher fica enlouquecida, fala assim, meu Deus, então significa que o meu marido me traiu? Porque se é sexualmente transmissível e ela tá com uma úlcera, significa que o marido dela traiu ela? E aí? Perfeita pergunta. Não, gente, porque ela pode ter tido há muito tempo atrás, e aí a imunidade baixa e ela aparece. Exatamente. Então, como é um vírus, esse Coitado, às vírus. vezes o marido tá lá Pois é, que não tem santinho da nada a ver, vida. né? Né? O vírus, ele fica no nosso corpo, então você pode ter tido contato na sua primeira, na sua segunda relação sexual, não tem como a gente saber quando você teve o contato. E, por algum motivo, como você falou, né, caiu ali a imunidade, teve ali uma infecção oportunista, tive uma amidalite, diminuiu ali a imunidade, ou não me alimentei direito, estou muito estressada. Isso pode levar ao aparecimento dessas úlceras, né? Primeiro dessas vesículas e depois que se transformam em úlcera, e não significa que ela pegou a herpes naquele momento, né? Então eu falo assim, pelo amor de Deus, não fala pro marido que você, né, não chega lá falando que ele te traiu, porque não tem nada a ver, pode ser que não tenha, que tenha tido contato Na há anos primeira e anos relação, atrás. talvez, né? Então, assim, tem que estar muito atenta a isso. Eu Né? falo, daqui a pouco o marido vem aqui atrás de mim falando que, meu, pelo amor de Deus. Tá, porque não tem só essa doença. Então, para saber qual que é essa doença sexualmente transmissível, existe a herpes genital, mas tem outras bolinhas, outras úlceras também que podem aparecer. Sim. Como a Thalita já falou também, existe o condiloma, né? Que O é a condiloma, ele parece uma verruguinha. crista de galo, a gente fala. Sabe uma verruga que tem, pode ter em outras partes do corpo que não é sexualmente transmissível. Sim. E tem algumas outras, né, Thalita? Quais são as principais que você vê muito, assim, aqui na região? Tem Existe isso de ser região ou não? Como assim? Assim, tem mais, você consegue ver, a Thalita, gente, ela é de São Paulo e mora aqui Eu há sou quanto tempo? mineira. Ai, mas ela Eu sou de Minas morando em Santos, Gerais, né? mas eu morava em Santos e agora eu tô aqui em Porto Velho. Pronto. Mas ela mora aqui. E resumindo, você vê alguma diferença, assim, de algumas doenças sexualmente transmissíveis na região do norte? Não tem isso? Não tem Não, isso. né? Tá. Não, a incidência é no país inteiro. Perfeito. E se a gente não tem ali o uso do preservativo para prevenção dessas doenças, a gente vai continuar tendo uma incidência alta. Mas é engraçado você falar isso, porque tem uma lesão que a gente pode ter na região íntima, que é uma lesão que ela não dói, é uma úlcera também, é a úlcera da sífilis. A úlcera da sífilis, ela geralmente geralmente não, ela tem essa característica de ter uma úlcera única. Então, diferente da herpes genital, que vão aparecer várias ali na região, tanto da vulva quanto do períneo, a lesão da sífilis é uma lesão única, então uma úlcera única, e ela não dói. Por isso que é difícil a gente diagnosticar a sífilis dessa maneira, porque como ela não dói, muitas vezes ela não é nem vista. Então, a paciente, a mulher tem que estar sempre se olhando, Sim. né? Para saber o que que é. E assim, então a diferença da sífilis primária, né? Uhum. Para herpes genital. Porque a herpes genital, elas são Herpes. várias, ela começa com uma bolinha que eu chamo espinhazinha, mas é como se fosse é uma vesícula mesmo, parece se fosse com fazer uma aguinha, espinha, isso, uma espinha né? de água, vamos Uma assim espinha dizer. de água, e ela vira uma úlcera, só que ela é dolorosa, Muito arde, dolorosa. né? E a sífilis não. Não. A sífilis não dói, ela é insidiosa, Isso. digamos. Então tem que estar atenta para isso. A forma de prevenção, Camisinha. a sífilis, ela voltou também, né? Tem muito caso de sífilis. Sim. E ela tem a primária, Secundária e terciária. qual que é a diferença? E qual que é, assim, isso é grave, não é? Então, a sífilis primária é essa que aparece essa lesão única, né, na vulva ou na cabeça do pênis, não é dolorosa, e é muito difícil da gente ter esse diagnóstico por ela não incomodar. Se você não trata, é uma bactéria, né, é o Treponema pallidum, ele fica no nosso corpo e ele pode virar sífilis secundária. Então, a sífilis secundária ela tem a característica de aparecimento de manchas vermelhas no corpo. Então, também é um sinal de sífilis, a gente tem indicação de rastreamento para tratar. Graças a Deus a gente tem tratamento para sífilis, né?
Aí ela tem tratamento, ela tem cura. Sim, Diferente do herpes, que é um vírus. exatamente. Então, vírus e bactéria é diferente. O Diferente. vírus você controla e a bactéria você cura. Exatamente. Melhor, né? Bora pra próxima. E, Paula, inclusive, antes da Ah. gente ir pra próxima, eu já vou deixar aqui um alerta, porque a gente precisa fazer um episódio de doenças sexualmente transmissíveis, né? Como a gente diferenciar. Perfeito. Né? Precisamos mesmo, porque assim, é muito comum. E eu vejo assim, quanto mais jovem a paciente, na verdade não é tão jovem não. Todas as, né? Não usam preservativo. Entendeu? Não sei em que confia na sorte, na fé, e hoje é só a fé. Não sei o que é, mas não faz o uso. Entendeu? E Não sei se você vê isso, mas eu sempre ouço relatos de que no não consultório. teve uso. Sim. A camisinha feminina, ela é a mais popular, né? A que a gente mais conhece. Mas você sabia que é a camisinha feminina que mais protege contra as doenças sexualmente transmissíveis? Não sabia, real. Porque não sabia. a camisinha feminina, ela tem como se fosse 2 discos ali, dois círculos de silicone. Devia ter trazido, hein? Pois é, uma coloca ela no fundo da vagina, né? Então você pode colocar até um tempo antes da relação, não precisa ser exatamente ali no momento. Às vezes você vai, sei lá, vai para uma festa, já vai preparada, já vai com a camisinha. Olha que coisa dentro boa. da vagina. E o outro círculo, ele fica para fora. Então ele também vai proteger a região da vulva. Diferente da camisinha, né? Que ela não tem, ela tem proteção ali só em volta do pênis. Então a camisinha feminina, ela protege, inclusive, os grandes e pequenos lábios. Então, até aquele contato boa. de mucosa que a gente fala que pode ter também a transmissão, ela evita. Perfeito. Olha, gente, vamos ter um episódio só de doenças Pronto, tá sexualmente prometido. transmissíveis. Realmente. Que é importante para vocês e saber diferenciar. E a gente vai falar também que as doenças sexualmente transmissíveis têm corrimentos também. Uhum. E nós vamos falar. Então fiquem atentas, que a gente vai colocar, vai lançar e vocês vão ficar sabendo. Já vou puxar outro então aqui. Bartolinite de repetição. Então, a gente já falou aqui em algum... Esse é contigo, ginecologista. Esse é muito específico, aí eu já não... Em alguns episódios, né? O que é a bartolinite? A gente, ali na região lateral da vagina, a gente tem 2 glândulas, as glândulas de Bartolin, que elas fazem a lubrificação da vagina. Quando essas glândulas, por algum motivo, elas entopem, então ela fica ali acumulando secreção dentro dela, ali pode ser contaminada por bactérias. E tem 2 tipos de bactérias que costumam colonizar essas glândulas e também é sexualmente transmissível, que é clamídia e o gonococo, né? Então, a bactéria da gonorreia e a clamídia. Então, são doenças sexualmente transmissíveis, elas são as principais que colonizam essas glândulas de lubrificação e é aquela paciente que fica tendo a bartolinite várias vezes. E o que é bartolinite? Então, a gente já falou em alguns episódios, né, anteriores da anatomia da nossa vagina. Na lateral da vagina, a gente tem 2 glândulas de lubrificação, que são as glândulas de Bartolin. E, às vezes, essas glândulas, elas entopem. E essa secreção, né, essa lubrificação, fica ali presa dentro dessa glândula. E quando ela entope, corre o risco de ser colonizada a glândula, né, entupida, por bactérias. E a gente tem 2 principais bactérias que são sexualmente transmissíveis e que causam a bartolinite, que é a clamídia e o gonococo, né, a bactéria causadora da gonorreia. Então, quando a gente tem o inchaço ali dos pequenos lábios, a bartolinite, esse é o principal sintoma, né? Então, ela começa a ter dor ali na região da entrada da vagina e o inchaço dessa região. Tem mulheres que ficam realmente com a vulva completamente deformada por esse inchaço dessa glândula. Então, o tratamento que a gente faz é a drenagem da glândula, então a gente precisa fazer ali um furinho para que essa glândula drene, saia bastante pus, tem um odor bem desagradável, e a gente precisa usar antibiótico para tratar essas bactérias. Então, ela também pode ter febre, pode dar algo bem mais sério. Sim. E relação sexual não consegue de forma alguma, né? Tem mulheres que não conseguem nem sentar. Então, entra no consultório e fica, não vou ficar aqui em pé para morrer de dor. Thalita, qual é a forma de prevenção da bartolinite? Quase não sai bartolinite. Qual é a forma de prevenção da bartolinite? Então, primeiro é ter relação protegida, né? Então, se essas 2 principais bactérias que causam são sexualmente transmissíveis, se a gente evita o contato com essas bactérias, com a camisinha, né? A camisinha feminina ou masculina, a gente consegue prevenir o contato com a clamídia e com a gonorreia.
Mas um outro tratamento que a gente faz, na verdade, é para prevenção da Bartholinite de repetição, aquelas mulheres que têm várias vezes esse episódio de Bartholinite, é um procedimento que a gente chama de marsupialização. Então, a gente abre a glândula e a gente faz pontinhos para essa glândula não fechar. Porque lembra que eu comecei a falar que o problema é a glândula entupir? O que a gente vai Sim, fazer com esse procedimento é deixar a glândula aberta para que ela não entupa não posso novamente. entupir. Olha, como se fosse um chuveirinho, seria isso? A gente faz uma abertura mesmo da glândula e faz pontinhos para que ela fique aberta. E eu preciso ir para o centro cirúrgico para fazer esse Ele procedimento? pode ser feito com anestesia local também no Sim. consultório, Se a mas paciente não tiver causa mais desconforto, né? porque seria anestesia local, né? Sim. Uhum. No centro cirúrgico tem mais o conforto da paciente. Então, a gente pode fazer uma anestesia, por exemplo, uma sedação para que ela durma durante o procedimento e a gente faz anestesia local ali para fazer. Tá. Outra coisa, Thalita, Fala além, aí. deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu tenho mais uma aqui. Vai. Tenho mioma, posso engravidar? Pode. Você pode engravidar. O mioma não é uma causa de Infertilidade. infertilidade, tá? Mas dependendo do local que o mioma tiver, ele pode atrapalhar na implantação desse embrião, ou ele pode, depois que o neném começar a crescer, ele pode atrapalhar um pouquinho ali no desenvolvimento e aumentar assim uma prematuridade do parto, não pode? Ou Paula, não, essa o que parte eu você não. falou é certo. Então, o mioma, ele não causa infertilidade. Mas dependendo da localização que o mioma tá, ele pode atrapalhar a implantação do embrião. Então, pode aumentar o risco de abortamentos. Esse mioma que pode aumentar o risco de abortamentos é o mioma submucoso, aquele que cresce para dentro do útero. Então, é o que causa também as hemorragias, os sangramentos, né? O fluxo menstrual aumentado e também pode aumentar o risco de abortamento. Agora, durante a gestação, aquelas mulheres que não têm o mioma para dentro do útero, mas têm o mioma dentro do músculo ou até para fora do útero, tem que lembrar que o mioma vai ser alimentado por hormônios. E na gestação a gente está cheio de hormônio. Então, durante a gestação, o mioma provavelmente vai crescer, vai aumentar de tamanho. Então, Thalita, se eu tiver um mioma, Uhum, eu posso engravidar. pode, Tá. Antes de eu engravidar, sempre é interessante a paciente fazer uns exames de rotina, certo? Tanto de com sangue, certeza, se preparar para essa gravidez, se for possível, né? com Fazer um certeza. transvaginal para ver se tem um mioma, se não tem, a localização desse mioma. Então, assim, tem alguns miomas que eles já têm um volume muito aumentado. Eles podem não te causar sintomas, mas eles já têm um tamanho muito grande. Então, quando a Tá. paciente vai engravidar e a gente sabe que vai Agora, aumentar, então a gente sim. pode, às vezes, programar até a retirada do mioma Então, antes uma da gente dúvida engravidar. também, sempre que a paciente faz o transvaginal comigo, Uhum. ela faz o exame, ela pergunta se toda vez se eu vejo um mioma, que a gente diagnostica um mioma, se ela vai ter que tirar o útero, Nem sempre. né? Então, assim, vários casos que a gente vê, assim, nossa, eu tenho um mioma, então eu não vou poder engravidar, porque eu tenho um mioma, então eu não posso, eu vou ter que tirar meu útero, porque eu tenho um mioma. Existe isso. Então, se a paciente ela tem um mioma, ela foi lá, ela falou, nossa, casou, ela está se preparando para engravidar, e a gente diagnosticou que ela tem mioma, certo? E aí ela entra num processo de muita ansiedade, Uhum. medo por conta desse mioma e dela não engravidar. Por quê? Não é questão de não engravidar, é de ter que retirar o útero. Uhum. Todo mioma significa assim: tenho mioma, eu vou retirar meu útero? Não. Vai depender se ela quer engravidar ou não. Então, a gente falou aqui também no episódio anterior que o mioma, a cirurgia para retirada do mioma, às vezes ela é mais complexa e mais difícil que a cirurgia para retirada do útero. Então, para aquelas mulheres que já estão na pós-menopausa ou que não desejam mais engravidar, dependendo do tamanho do mioma, dependendo ali da localização do mioma, muitas vezes a gente vai indicar a retirada do útero e não a retirada do mioma, mas ela está em outra época da vida dela. Todo Agora, mioma tem que retirar? não, nem todo. Se a paciente quiser engravidar? Não, se ela quiser engravidar, o Ai, ideal doutora, é que a gente. eu quero engravidar, mas eu fiz um transvaginal e eu vi que eu tenho um mioma. A doutora falou no transvaginal que eu tenho um mioma
no músculo, na musculatura, no De 1 miométrio, centímetro, de às um, vezes. de 1 centímetro, dois Não, centímetros, eu preciso retirar esse mioma, eu tô com medo, não dá não. agora. Esse mioma vai ficar quietinho lá, bonitinho, a gente não tem que mexer nele, ele não vai dar problema nenhum, vai continuar do jeito que ele tá. Mas, lógico que eu falei, durante a gestação é comum que ele aumente um pouquinho de tamanho, mas um mioma de 1 centímetro não vai atrapalhar essa gestação, né? Ainda mais ali, o que a gente chama de intramural, né? Que é dentro do músculo do útero. Tá, então vamos para E mais outra perguntas. coisa, só um detalhe que eu Uhum. lembrei, porque eu peguei um caso essa semana, de uma paciente que ela tá, eu acho que, se eu não me engano, ela tem 45 anos, ela tá ali ainda, ela menstrua regularmente, não tá, pelos exames dela não mostram que ela tá próxima ali da Menopausa. menopausa, Uhum. e ela tava: "Ai meu Deus, não sei se eu ainda quero engravidar", aquela dúvida, né, e ela tem um mioma que cresce para dentro do útero, um mioma de 1 centímetro. Eu falei pra ela: "Ó, você não precisa tirar o seu útero", mas ela tem um sangramento bem grande durante o fluxo menstrual. Eu falei: "Vamos tirar então só esse mioma". A gente faz um procedimento que chama esteroscopia, que a gente entra com uma câmera dentro do útero e a gente consegue cortar esse mioma por dentro. Então a gente vai marcar essa cirurgia, ela não precisa decidir, quer dizer, com 45 anos o ideal é que ela decida mais rápido se ela quer engravidar ou não, né, porque a gente sabe que cada ano que passa vai diminuindo ainda mais a reserva ovariana dela, mas não é algo que precisa ser realizado a retirada do útero, algo que a gente precisa ser decidido para ontem. Tira o mioma, libera para engravidar e depois vê o que que dá. E esse sangramento uterino? Às vezes todo sangramento uterino, ele tem uma causa específica que seja nessa parte pélvica, ginecológica? Não, nem Não? sempre. Eu costumo falar que tem 2 caminhos, tem o caminho hormonal e tem o caminho estrutural. Então, o que que seria uma alteração estrutural? Presença de miomas, de pólipos, então quando muda a morfologia do útero. Agora, se a gente está para esse lado, a gente fica mais com tratamento cirúrgico, porque se é algo estrutural que está causando esse sangramento, o que a gente tem que fazer é tirar essa estrutura que causa o sangramento. Agora, se for uma desordem hormonal, aí a gente vai para o outro lado. Doutora, eu fui diagnosticada com adenomiose. Uhum. Eu preciso retirar meu útero? Depende, você quer engravidar? Você tem dor? Se você quer engravidar, a gente vai manter o seu útero. Se você não tem sintomas da adenomiose, quais seriam os sintomas da adenomiose? Dor intensa durante o período menstrual, ou aquela dor que ela vai ficando cada vez mais intensa, né? Ela tem esse caráter progressivo, sangramento intenso. Então, às vezes, a gente não tem um pólipo, não tem um mioma, mas o que causa o sangramento intenso durante o período menstrual é a adenomiose, que é a endometriose que entra ali na musculatura do útero, né? Então, ele infiltra como se invadisse o músculo do útero. Esse endométrio que é para ficar dentro do útero, ele sai. Então, doutora, ela tem, a paciente tem, tá ali, tá, adenomiose, Uhum. ela nunca fez tratamento, certo? Ela tem um fluxo menstrual mais intenso, então ela já usa, porque assim, é difícil a paciente às vezes não sabe estimar o que é esse aumento do fluxo, porque a um longo tempo Uhum. ela já tem esse aumento, né? Uhum. Então eu sempre pergunto para ela assim, você usa absorvente noturno de dia? Aí ela fala, ah, não, eu uso. Eu falei, então, teu fluxo é aumentado, né? Quantas vezes você troca o Troca esse absorvente? absorvente, Porque exato. esses dias eu fiz essa pergunta e eu falei assim: qual absorvente que você usa? É o pequenininho, o médio ou o grande? Ela falou assim: ah, eu uso aquele grandão. Aí, mas a mãe era uma paciente menor de idade, tinha sido acompanhada com a mãe e a mãe comentou que era um fluxo moderado. Eu falei, mas peraí, mas o absorvente noturno chega a encher? Você Uhum. vê ele ficando cheio de sangue, ela fala: "Não, eu uso esse porque eu tenho medo de Oh, sangrar na meu Deus. escola, Não, é então eu diferente. coloco esse É, tem absorvente que estar. maior". Então, além do tamanho do absorvente, é interessante a gente ver se enche o absorvente e quantas vezes você tem que trocar durante o dia. Sim, e aí o que que acontece? Existem tratamentos que podem ser feitos que sejam hormonais para poder controlar essa adenomiose? Com certeza. Quais seriam eles? Ó, os métodos hormonais, né, então que causam ali a atrofia do endométrio, então os métodos que são à base de progesterona ajudam bastante no tratamento da O que adenomiose. que seriam esses, assim, que tem A progesterona? pílula de progesterona Como se fosse isolada, anticoncepcional. isso. Agora um método que é um dos melhores para adenomiose é o DIU, O Mirena. o DIU-Mirena. Ai, sim,
Aqui o Então, DIU nesse de cobre, caso, não. o DIU de cobre, se a paciente tem um DIU de Não, cobre, ela tem um fluxo intenso, ela pode estar usando esse DIU de cobre? não. Ó, como que o DIU de cobre ele funciona? Ele faz como se fosse uma inflamação crônica dentro do Então ele útero. faz mal? Não é que ele faz mal, o DIU também não causa câncer, tá? Por O DIU de favor, cobre gente, não não causa causa. câncer. Mas o DIU ele faz como se fosse uma inflamação crônica dentro do endométrio que funciona como, vamos dizer assim, espermicida. Também causa ali um ambiente hostil para o espermatozoide. E essa ação de inflamação crônica no endométrio, ela causa o quê? Aumento de fluxo menstrual, então a paciente sangra mais durante o período menstrual e também causa cólica. Então, Para por isso paciente que que já tem, né? Porque assim, quem tem paciente que se dá tão bem com DIU de cobre que eu é, falo, nossa, que coisa boa, porque ele dura 10 anos. sim, E além dele durar 10 anos o DIU de cobre, ele não tem hormônio nenhum. é, Então, assim, ideal, acho perfeito para sim. quem não tem nenhum tipo de contraindicação para o uso do DIU de cobre, acho ele muito bom. Com certeza. E é isso que a gente estava falando, né? Ele também por ser um método hormonal, ele não tem essa influência na libido, mas não é toda paciente que vai aceitar, mas isso é com todo método contraceptivo. Não existe o melhor, né? A gente tem que escolher ali e individualizar cada É caso. por isso que é importante a paciente ir até o médico, e aí Sim. o médico vai entender, né? Qual que é a necessidade, como que é o dia a dia dela, o que que é melhor e o que que é mais indicado para ela. Não dá para ser igual receita de bolo. Minha amiga usa, eu vou usar esse. Não, o DIU de cobre deu para essa. Então, assim, é muito individualizado, né? Porque tem vários, né? É uma vasta gama de métodos de De prevenção, de opções, que opções. Então, bom, né? assim, Que a só gente tem engravida se bastante quiser opção mesmo ou hoje. se tiver aquele no 1% daquela falha, né? Se for Tem que tiver, lembrar que a né? falha Deixa a sempre falha. existe. Mas uma coisa que a gente escuta muito falar do DIU de cobre. Gente, Eita, tem um esse bichinho mosquitinho veio aqui aqui que a de gente já novo. tá assim, ó. Do DIU de cobre é aquela famosa foto que viu o bebezinho com o DIU na mão. Isso não existe, tá? O DIU de cobre, ele é um método contraceptivo seguro, é um método não hormonal que a gente vai indicar com segurança, porque ele previne mesmo a gestação. O índice de falha dele é similar eita, calma aí. O índice de falha dele é similar ao da laqueadura, então é um método muito, muito, muito confiável. O DIU de cobre, ele falha mais porque para ele funcionar, ele precisa estar num local correto, né? Ele precisa estar dentro do útero e tem que estar próximo ao fundo do útero. Você faz essa medida, né, Paula? Sim, tem que fazer. Ô, Paula, e a gente não prometeu que esse episódio ia ser mais rápido? Que ia ser uma rapidinha, a gente até prometeu. E a gente tá aqui que fala, que fala, que fala. Essa rapidinha sempre tem as preliminares, né? Olha isso aí. Não tem jeito, Aqui né? é rapidinhas com preliminares. Gente, que Ele tá tuxa. aqui atacando a gente. Assim, ele tá ansioso, assim, ele quer participar da conversa, ele adorou essa rapidinha, ele tá rapidinho aqui passando pela nossa cabeça, Isso né? aí. Pessoal, vou pedir para vocês deixarem aqui o like novamente. Se vocês gostaram desse novo modelo, deixa aqui os comentários. Segue lá nosso perfil no Instagram e segue também nossos perfis pessoais. E até semana que vem.